conteúdo referente ao módulo 2, no capítulo 4, né? O campo e a cidade no Brasil. É um assunto muito amplo, não é? No sentido acadêmico, é muito debatido esses dois pontos, a atividade do campo e a cidade, né? São coisas que um necessita do outro. São coisas que, na realidade, precisam de atenção, tanto o campo quanto a cidade. Por quê? O desenvolvimento do campo reflete na cidade, e a cidade, com isso também, com seu desenvolvimento tecnológico, melhora a situação do campo. É nesse sentido que nós vamos conversar um pouco sobre esse conteúdo. O campo e a cidade. O espaço rural, de modo geral, compreende as fazendas, sítios e chácaras. Nesses espaços são desenvolvidas principalmente as atividades agrícolas, que são as plantações, e criação de animais. E o extrativismo, né? Extrativismo, como a gente sabe, por exemplo, a extração do açaí, a extração da borracha, do látex, da seringueira. Isso é a forma de extrativismo, né? Fazem parte desse espaço áreas de vegetação nativa, como as matas e florestas. Já o espaço urbano, em geral, apresenta maior quantidade de construções, estradas, casas, prédios, entre outros estabelecimentos. Abrigam também maior parte de atividades comerciais, indústrias e prestação de serviços, né? Essa é a questão, um do lado do campo e o outro do lado da cidade. Nas grandes fazendas, né? As grandes fazendas tem também grandes construções, né? Hoje em dia não se pensa só em fazenda a questão rural. Hoje nós temos fazendas que são verdadeiras indústrias, né? Principalmente no sul do país. Tem grandes fazendas com enormes movimentação de pessoas para desenvolver essa famosa agroindústria, né? Embora os espaços rurais e urbanos apresentem características bem distintas, as atividades econômicas feitas no campo e nas cidades estão interligadas. A cidade depende do que produz no campo e o campo, por sua vez, também depende do que é produzido na cidade, né? Como, por exemplo, arados, tratores, pás, picareta, enxada, ou seja, as ferramentaria, luva, tudo que é produzido na indústria é repassado para o campo. E o campo, por sua vez, que dá a sua produção, arroz, feijão, mandioca, o trigo, né? Passa-se para as cidades. Nesse espaço rural, a agropecuária constitui uma atividade econômica muito importante no Brasil. Ela ocupava em 2015 cerca de 276 milhões de hectares no território, né, brasileiro. Essa modernização desse campo vem crescendo gradativamente, mostrando grandes avanços. Com isso, melhoramento de sementes, melhoramento da técnica de plantio, né, através de estudos, ou seja, muitas universidades passaram também a trabalhar em parceria com o homem do campo para saber as suas técnicas e desenvolver manejo de determinadas sementes, de determinadas frutas, determinado produto para o beneficiamento de todos. Vou dar um exemplo para o caso aqui da UFAL, né? Ela muitas vezes trabalha em parceria com as usinas de cana, no sentido de que a UFAL tem um dos maiores laboratórios de análise para trabalhar com sementes, através de quê? Da muda da cana, né? E essa modificação genética que se desenvolve em laboratório, ou seja, estudos com mais de 10 anos, apresentam-se, ou seja, entrega-se para a indústria, ou seja, as usinas em si,
sementes modificadas que aguentam diversos tipos de agressores, como os pestes, né, através de insetos. Aí nisso, até na própria montagem do final do açúcar, muitas vezes esse tipo de cana que é produzido não atrai formigas. Entendeu? Muitas vezes você tem um açúcar na sua casa que atrai formiga. Quando você bota determinada marca de açúcar, as formigas não encostam nesse açúcar ali. As formigas não encostam no açúcar em virtude dos produtos que foram utilizados para a modificação desse componente da cana-de-açúcar, né? Isso é uma realidade que nós estamos deparando cada vez mais e com outros tipos de produtos também, né? Nós temos a modificação da semente, por exemplo, do feijão, e ele é modificado geneticamente, ele só nasce uma vez e é exclusivamente para o consumo humano. Feijão graúdo, feijão muito bonito, que é exatamente para o consumo humano e não mais para produzir sementes, né? Isso é um dos avanços tecnológicos, preocupante por outro lado, porque pode haver a escassez da semente, né? Havendo um erro aí, pode vir a modificar as sementes crioula. Para quem não sabe o que é uma semente crioula, é a semente tradicional, a semente que o pequeno agricultor até hoje mantém, aquele pequeno agricultor que gosta das suas coisas de raízes, né? Ou seja, coisas naturais, ele mantém a semente original em seus silos, nos seus locais guardados de conservação. E nós temos esses contrastes no campo, já na página 372, no espaço rural do nosso país existem pequenas propriedades com cultivos envolvidos por mão de obra familiar. O que seria essa produção de pequenas propriedades com a mão de obra familiar? É o que nós temos mais na nossa região aqui, próximo a Delmiro, né, na cidade de Delmiro. Nós temos a parte do canal e nós temos, quem tem a curiosidade de andar nessas pequenas propriedades, podem perceber, é filho, pai, mãe, avós, trabalhando na colheita, seja do feijão, seja do milho, e o excedente, ou seja, o que sobra, eles vendem nas feiras livres, entende? A manter o sustento da própria casa, ou seja, alimento, produz ali, criação de galinha, criação de um bode, um porco. Aí o que sobra, ou seja, o excedente que não vai ser utilizado, eles vendem nas feiras livres, né? Ou no supermercado. E hoje praticamente a gente não vê mais feira livre, e sim venda de alimentos no supermercado, né? Existem grandes propriedades. As grandes propriedades, ela é composta de quê? De empresários, né? Pessoas fortes. E com isso, equipamentos top de linha, equipamentos de... Muitas vezes até os tratores não trabalham com pessoas, e sim são mapeados através de GPS, com o seu computadorzinho de bordo, programa o trator e o trator faz todo o trabalho que diversas pessoas poderiam fazer. Ou seja, nessas grandes fazendas já está existindo isso. Isso no sul do país, isso é bem fácil de ver esse tipo de equipamento sendo utilizado. Com o avanço também da questão das grandes fazendas, com o avanço dessa questão de produção em grande escala, as pequenas propriedades deixam de existir. De que sentido? O grande proprietário procura o pequeno e compra, arrebata aquelas terras, desvalorizando as suas terras e compra a preço de banana. Ou muitas vezes até o sistema do banco passa essas terras para esse novo agricultor, ou seja, esse agricultor empresário, né? Antigamente era chamado de latifundiários, né, gente? Aqui no Alto Sertão a gente chamava isso de coronéis, coronelismo, né? Segundo alguns historiadores, diz que isso acabou. Eu, como geógrafo, considero isso que não acabou, e sim
se modificou. Nós temos outros contrastes dessa questão de domínio da terra, né? Por isso que não acontece no Brasil a reforma agrária, que nós estamos aqui nesse livro, falando um pouco sobre a reforma agrária, mas muito sucintamente. E por quê? Porque existe essa demanda da mão de obra especializada no sentido de maquinário, e não mais o arado puxado através da mula, ou seja, através do boi, e sim puxado através dos tratores e maquinários que é autocontrolável, né, por tecnologia. E com isso acontece o famoso êxodo rural, ou seja, é a migração de uma grande contingente de pessoas do campo para a cidade. Vocês percebem, né, que muitas vezes chega familiares, chega alguém ou algum conhecido, algum vizinho novo, e muitas vezes era do campo. Não aguentou o contraste, né, do campo e parte para a cidade através de trabalho, a procura de trabalho. E muitas vezes esse trabalhador vai também, deixa a sua rocinha ali e migra, digamos, para um corte de cana, migra para uma colheita do café, migra para o plantio do café na região sudeste, no sul do país. Passa-se 6 meses lá, depois volta para a sua terrinha, né? Isso acontece também, isso é uma forma de migração. Não quer dizer que vai morar ali para o resto da vida, ele vai migrar, depois ele volta, né? Outro ponto que influenciou muito o êxodo rural foi a criação do Estatuto do Trabalho em 1973, que regulamentou relações de trabalho no campo, determinando que os trabalhadores rurais deveriam usufruir dos mesmos benefícios trabalhistas que os trabalhadores urbanos, como salário mínimo, 13º, férias e remuneração condizente com seu trabalho laboral, né? Desse modo, os custos trabalhistas aumentaram significativamente para os proprietários da terra. Com isso, muitos deles dispensaram os trabalhadores rurais para diminuir os gastos com benefícios recém-adquiridos. A estrutura fundiária no Brasil, como eu vinha falando antes, ela é bem desigual, né? Não tem nada de acolhimento. Nós temos, segundo aqui uma demonstração fundiária de 2009, bem antiga, né? 1% das plantações pertence praticamente a uma família. Vou traduzir de uma linguagem mais clara. Por exemplo, no estado de Alagoas, praticamente são 7 famílias que dominam os territórios, né? As fazendas, né? As terras. A maior parte das terras do estado de Alagoas estão nas mãos dos usineiros. Aí quem pode pensar, mas é só uma família? É a realidade que nós temos, e é só procurar através dos livros, da própria internet, e vai perceber que as grandes concentrações de terra estão na questão dessas indústrias, aqui no caso de Alagoas, das usinas da cana-de-açúcar, né? E outros empresários, outros senadores que comandam essas terras, que são donos dessas terras, ou prefeitos, ou vereadores. Você vê grandes concentrações de terra na mão dessas pessoas e as pequenas fragmentos de terra na mão de um ou outro, né? A concentração fundiária e os conflitos de terra sempre vão existir, né? Isso é desde o começo dos tempos até o presente momento. Nós temos conflitos de terras. Como esses conflitos de terras? São pessoas que não têm terras e necessitam de trabalho, mas não conseguem trabalhar nas cidades, mas tem a técnica, ou seja, sabe trabalhar na roça, que é o famoso MST, né? Movimento Sem Terra, e procuram se adaptar a essa nova verticalidade que nós encontramos em nossa região. O assentamento de sem terra, né, quando já está assentado, eles trabalham com os fins, ou seja, trabalham através da agricultura familiar para o sustento dos seus, o restante das frutas, das verduras que são plantadas, eles vendem, né, o que está no mercado, é o que está na nossa mesa. Por quê?
As grandes propriedades de terra, gente, não planta feijão e nem tampouco mandioca, não. O que as grandes plantações, grandes fazendeiros plantam é a cana-de-açúcar, é o milho, é a famosa soja, que vai para onde? Para o exterior. São as famosas commodities. As pequenas plantações é que plantam alimento para nós comer. O feijão, ele não adentra na mesa, ou seja, na forma de plantação das commodities, ou seja, grande escala de produção, e sim pequenos territórios de feijões. Entende? Bem, é essa parte que nós estamos vendo agora, um pouco sobre a concentração das famílias, seja nos centros urbanos, seja no campo. Mas todos necessitam de trabalho e todos têm a mesma perspectiva de vida, conviver em família e desenvolver, seja através de novas técnicas, seja através de uma melhoria de condições de trabalho. Com isso, nós vamos finalizando um pouco dessa aula e nos vemos na próxima. Tá bom?